Olá, meus queridos, eu sou Ricardo Santi, também conhecido pelo pseudônimo de Reacionário de Topete, e esse vídeo é para comentar sobre um tipo social muito interessante que surgiu no ano de 2020, mas que tende a desaparecer assim que essa pandemia passar. O tipo social do qual estou falando é o Covidiota. O mundo sempre foi repleto de idiotas de todos os tipos. Eles estão o tempo todo entre nós e muitas vezes parecem ser maioria, mas nenhum tipo de idiota é tão idiota quanto o Covidiota. Vamos descrever esse tipo social tão interessante. O Covidiota acredita em tudo que a imprensa diz sobre o Covid-19, mas ele não sabe que as emissoras de rádio e televisão tiveram sua audiência aumentada em razão do isolamento social. Emissoras de rádio e TV são as grandes beneficiadas com a histeria coletiva que elas mesmas propagam, e elas contam com a ajuda do Covidiota para isso. O Covidiota acredita que o isolamento social pode durar para sempre e que o auxílio emergencial pago pelo governo pode ser prorrogado indefinidamente, basta o governo imprimir mais dinheiro. O Covidiota segue todas as recomendações dos jornalistas que não seguem suas próprias recomendações. O Covidiota acredita que Trump e Bolsonaro são os piores chefes de Estado do mundo no combate à pandemia. Ele esquece que enquanto os chefes de Estado do mundo inteiro tiveram que combater apenas o vírus, Trump e Bolsonaro tiveram que combater ao mesmo tempo o vírus, o Congresso, um poder judiciário, prefeitos e governadores e uma imprensa lixo que tentaram aproveitar da ocasião da pandemia para derrubar os seus governos. E o Covidiota é tão idiota que ele não percebeu que mesmo assim Trump e Bolsonaro conseguiram evitar que os seus países entrassem em colapso. O Covidiota chama Bolsonaro e Trump de genocidas, baseado no número absoluto de mortes em cada país. E ele esquece que Brasil e Estados Unidos são países muito populosos e que para esse número fazer sentido, você tem que considerar em termos relativos número de mortos por milhão de habitantes. E ele fecha os olhos para vários países que têm números de mortos por milhão de habitantes muito maiores que os de Brasil e Estados Unidos. O Covidiota finge estar preocupado com a vida humana, mas ignora o extermínio de bebês causado pelo abortismo. Covidiotas ignoram os genocídios que foram praticados por regimes comunistas, como o de Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot e afins. E ignoram também o genocídio que ocorre nos dias de hoje contra a etnia dos uigures, praticado pelo Partido Comunista Chinês. Covidiotas ignoram as vítimas dos homicídios do crime organizado, que hoje é protegido pelo STF. E ignoram também as vítimas da fome, que morrerão se a nossa economia parar. No imaginário dos covidiotas, as únicas mortes trágicas são aquelas que ocorrem causadas pelo Covid-19. Todas as outras mortes são invisíveis. O Covidiota ecoa o mantra midiático de que vidas importam mais que a economia, insinuando que aqueles que estão preocupados com a economia são insensíveis às mortes de pessoas. É uma obviedade. É lógico que as vidas humanas importam mais que a economia, mas aqueles que fecham os olhos para o problema da economia podem estar causando milhões de mortes lá na frente. A falência econômica aumenta a mortalidade de seres humanos e o Covidiota é incapaz de enxergar essa realidade. O Covidiota diz que não acredita em políticos, mas ele acredita em todos os dados oficiais publicados por órgãos governamentais controlados por políticos.
O covidiota acredita que todas as mortes por Covid-19 foram por culpa do Bolsonaro, sendo que em nenhum momento faltou suporte do governo federal aos estados e municípios no combate à pandemia. O covidiota culpa Bolsonaro pelas mortes, enquanto as medidas mais idiotas no combate à pandemia vieram justamente dos governadores e prefeitos que fazem oposição a Bolsonaro e estão sempre criticando o presidente, como por exemplo o prefeito Bruno Covas, que é poste do governador João Dória. Bruno Covas fez o rodízio da morte e reduziu a frota de ônibus, causando aglomerações no transporte coletivo. O covidiota achou bacana o prefeito Covas ter restringido o horário de funcionamento dos comércios, concentrando o público em faixas de horários bem pequenas, ao invés de ter ampliado o horário de funcionamento para diluir o público ao longo do dia. O covidiota achou ok o Dória ter fechado um hospital de campanha e ter continuado com a economia do estado fechada por falta de leitos hospitalares. O covidiota adora criticar o Ministério da Saúde pelo fato do ministro não ser um médico, mas ele acredita em todas as orientações da OMS, sendo que o diretor da organização também não é um médico. O covidiota acreditou na previsão cabulosa de 1 milhão de mortos feita pelo biologueiro Átila Tamarindo e ficou apavorado, calculando a probabilidade dele vir a fazer companhia para os demais 999.999 mortos. O covidiota realmente acredita que nós só não chegamos à marca de 1 milhão de mortos porque o STF não deixou o Bozo nos matar. Realmente, Gilmar Mendes, aquele cara que vive soltando bandido, e seus comparsas do STF, que proibiram operações policiais nas favelas, deixando o crime organizado atuar livremente, parecem estar bem preocupados com a vida dos cidadãos. Só que não. O covidiota realmente parece acreditar que o Bolsonaro é o vilão que quer exterminar pobres, enquanto pessoas como Rodrigo Maia, filho de César Maia, que roubou o Rio de Janeiro até não poder mais, e outras pessoas como João Dória, Wilson Witzel e vários governadores e prefeitos que estão sendo investigados por desvios de recursos públicos em contratações emergenciais, são os mocinhos salvadores de vidas. O covidiota chega ao ponto de acreditar que um cara como João Dória, que prometeu exercer o seu mandato de prefeito até o final, mas saiu na metade para ser governador, e que se elegeu governador sob o slogan de Bolsodória e logo em seguida virou oposição, diz a verdade em seus pronunciamentos sobre o combate à pandemia. O covidiota nega a eficácia do medicamento que tem salvo a vida de pacientes da Covid-19 no mundo inteiro, baseado em estudos enviesados por interesses políticos e de lobistas. Ele chama de genocida o presidente que quer dar aos doentes o remédio que salvaria suas vidas e acha que os salvadores são aqueles que negam o remédio aos pacientes. Só que o mais engraçado é que esse mesmo covidiota que nega a eficácia desse remédio, quando ele fica doente com a Covid-19, ele vai lá e toma o remedinho do Bolsonaro. Só que para não admitir que ele tomou o remédio do Bolsonaro para tratar a Covid-19, ele diz que estava com malária e não Covid. O covidiota acha um absurdo que médicos prescrevam um medicamento sem comprovação científica, apesar dessa prescrição ser embasada em estudos clínicos e na experiência clínica do médico. Mas ele acha ok que se mande o paciente para casa só com dipirona e que o paciente seja orientado a só procurar assistência médica quando já estiver morrendo com falta de ar, ocasião na qual a situação da doença já é tão grave que as chances do paciente sobreviver ficam muito reduzidas.
O covidiota acredita que as máscaras protegem do vírus, mas ele acha que as pessoas não podem voltar a trabalhar nem de máscara. O covidiota acreditou nas previsões de queda do PIB e de desemprego publicadas pela imprensa logo no início da pandemia. O covidiota foi contra todas as medidas do Bolsonaro para preservar empregos. E agora que a queda do PIB e o aumento de desemprego foram menores do que o previsto pelos especialistas, ele acha que foi por obra do acaso. O covidiota fica perplexo com uma queda de PIB de 5% em ano de pandemia, mas ele não lembra que durante o governo Dilma a gente teve uma retração de 3,5% no PIB em um ano normal. O covidiota não compreendeu que uma queda de apenas 5% no PIB em um ano no qual ficamos 5 meses com todo mundo confinado é um verdadeiro milagre e que o esperado para esse tipo de situação seria uma queda muito maior. O covidiota acha que as manifestações pró-Bolsonaro e os comícios eleitorais do Trump espalham o vírus, mas ele acha o máximo e aplaude as manifestações antifa e o showzão da Anitta na Itália. O covidiota acredita em dados divulgados pelo governo chinês, que ocultou a gravidade da situação logo no início, impedindo que o resto do mundo tomasse as precauções necessárias para evitar o alastramento do vírus antes que isso acontecesse. O covidiota deposita suas esperanças de volta à normalidade na vacina chinesa, sendo que a China foi o país que mais lucrou com a pandemia, com o sobe e desce na bolsa e com a venda de respiradores e EPIs para o mundo inteiro. O covidiota está vendo essa pandemia transformar a vida do mundo inteiro numa desgraça. Mas mesmo assim, ele comemora cada notícia ruim, porque para ele, cada má notícia é uma nova esperança de derrubar o presidente que ele não gosta. O covidiota se apegou emocionalmente ao vírus como aliado e amigo. Nas palavras de Lula, abre aspas, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Fecha aspas. Não seja um covidiota. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e aproveite a ocasião para ativar o sininho das notificações, que é para você ser informado a cada vez que eu publicar um novo vídeo. Peço também que você curta a minha página lá no Facebook, Ricardo Santi, _reacionário de topete. Um forte abraço.